Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não tem luz. Senhor, dá a eles o pão. Hoje a reunião, o pastor não vai estender muito, mas tem uma palavra que está no meu coração. Eu estava conversando com as pessoas, eu andei por muitos lugares esses dias. Até estava conversando com um amigo ontem, fiz um culto ontem à noite, eu fiz sentado, falei, vou imitar o missionário Soares, já até brinquei com o pessoal. Por quê, pastor? Porque exigiu muito fisicamente, foi muito corrido. Foi muito corrido mesmo. E eu louvo a Deus pelo privilégio de correr pelo reino dos céus. Amém? Porque a correria foi com o objetivo de dividir a palavra de Deus com as pessoas. E eu estava conversando e eu mostrei um versículo para essas pessoas que eu quero mostrar para você agora, que é Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. E está escrito da seguinte maneira, presta bastante atenção nisso daqui. Não deixa nada te atrapalhar agora, tá bom? Tá? É muito importante que você dê toda a atenção à palavra. É para o teu benefício mesmo. Amém? Eu sei que às vezes o pai chama a atenção do filho, e às vezes o filho fica até meio bicudinho, meio triste, porque o pai chamou a atenção. Mas o pai só chama a atenção por amor. Porque o pai não quer ver amanhã uma dor, uma dificuldade na vida do filho. Está compreendendo? Sim ou não? Às vezes a filha fica chateada porque a mãe dá uma bronca, mas a mãe está repreendendo por amor. Quando o filho crescer um pouquinho, quando a filha crescer um pouquinho, ela vai entender. A minha mãe, quando me corrigiu, eu não entendi o porquê. Fiquei até triste, mas eu vi que ela estava me mostrando a coisa certa para ser feita. Por quê? Porque ela me ama. Então é a mesma coisa. A Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama. A Bíblia diz que Deus, Ele açoita aquele que Ele tem por filho. E como que Deus vai fazer isso, pastor? Por meio da palavra. E Ele vai ter que usar o pregador muitas vezes. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Então não se entristeça comigo nunca. Por quê, pastor? Porque o único objetivo é abençoar a tua vida, a tua família. É ver você receber a paz que vem do Espírito Santo, que vem de Deus. Mas mais do que você receber a paz que vem do Espírito Santo, mais do que você receber a paz que vem de Deus, você receber a salvação eterna. Você compreende? Eu orava há pouco aqui com vocês e eu agradeço a Deus pelo privilégio de poder prosperar financeiramente, materialmente, pelo privilégio de poder ter boa saúde, pelo privilégio de poder ter uma família abençoada, pelo privilégio de poder desfrutar de todas as maravilhas que Ele tem para nós. Mas se nós perdermos a salvação eterna, perdemos tudo. Perdemos tudo. Então, qual é a minha preocupação? A minha preocupação é de andar de acordo com a palavra para ter essa salvação que vem de Deus, que Ele disponibilizou para cada um de nós. Você compreende? Ele faz com que o sol dele venha sobre o bom e sobre o mal, sobre o justo e sobre o injusto. Ele não faz acepção de pessoas aqui nessa terra, mas no reino dele só vai entrar aquele que estiver unido a Cristo. E é isso que nós temos que ter a compreensão. Compreende o que eu estou falando ou não? Sim ou não? Então preste atenção aqui, olha lá. Pois o Senhor corrige quem Ele ama e castiga, às vezes até castiga, aquele que Ele aceita como filho. Às vezes até castiga. Castiga, Deus castiga, pastor, dá um puxãozinho de orelha de vez em quando. Não é só uma bronca que Ele dá, não. Às vezes Ele dá um puxãozinho de orelha. Eu vou contar um testemunho meu para você. Eu me lembro que o Senhor Deus, Ele falou para mim que eu não deveria fazer algo. Eu tomei uma decisão. Eu decidi que eu iria fazer algo. E o Espírito Santo veio falar para mim, não. Eu falei, não, mas eu vou fazer. Meu Deus do céu, quando eu penso, eu chego até a ter dó de mim. E eu desobedeci. E, obviamente, irmão, Provérbios capítulo 13, versículo 13, olha o que está escrito. Isso é óbvio, isso é para qualquer pessoa. 13, dá uma olhada, Provérbios 13. Coloca na Almeida Revista e Corrigida. O que despreza a palavra
perecerá. Qualquer um. Mas o que teme o mandamento será galardoado. Agora vamos para a linguagem de hoje. Quem despreza os bons conselhos, conselhos de Deus, palavra de Deus, acabará mal, mas quem os segue será recompensado. E, obviamente, a minha vida se complicou muito. Aí, orando a Deus, eu me rendi. Falei, Senhor, depois de algum tempo, falei, Senhor, me perdoa. Eu não deveria ter desobedecido. Eu vou fazer o que o Senhor está mandando. Aí Deus falou comigo. Em outras palavras, que Ele ia consertar a situação. Né? Lembra? Se esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Por quê, pastor? É povo dele. Nós somos povos dele. Mas às vezes, desculpe o popular, a gente pisa na bola. A gente escolhe um caminho que não é o caminho que ele está mostrando. Você está compreendendo? Então aí tem que haver a oração. Tem que haver o arrependimento. Para que ele possa então se manifestar e consertar. Olha lá, segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, é povo dele, somos nós, você e eu, que se chama pelo meu nome, nenhum de nós ora a outro Deus. Nós oramos ao Deus que criou os céus e a terra, estou correto? Sim ou não? Nós oramos ao Deus da Bíblia. Nós oramos ao Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós oramos ao Deus que enviou o Messias, o Verbo que se tornou carne, para nos resgatar. A esse Deus nós oramos, a esse Deus nós reverenciamos, a esse Deus nós servimos. Nós não oramos a um Deus feito por mãos de homens, uma imagem de escultura. Nós não oramos a um Deus das religiões, nós oramos ao Deus que criou todas as coisas. Você compreende, sim ou não? O Deus da Bíblia, é esse Deus que eu sirvo, é esse Deus que eu prego, é esse Deus que eu falo, entende? E eu creio que é esse Deus que você serve também. Se o meu povo, porque é esse Deus que está fazendo essa declaração, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, nós temos que aprender a nos humilhar perante Deus. Há várias maneiras de humilhação. Uma delas é jejum, né? Outra maneira de se humilhar diante de Deus não é se depreciar, porque tem pessoas que pensam que se humilhar é se depreciar, é chegar diante de Deus, eu não valho nada, eu não presto para nada. Como não vale nada, irmão? Você vale muito, você é especial, você foi comprado, a Bíblia diz, por alto preço. Como alguém que não vale nada foi comprado por alto preço. Você vale muito. Então o que é que me humilhar, pastor? É no meu coração reconhecer que por mais preparado culturalmente que eu seja, que por mais condições que eu tenha, se eu cheguei a algum lugar, é porque o Todo-Poderoso esteve comigo, me ajudou, venceu as minhas batalhas, me abençoou. Amém? Compreende, sim ou não? Porque no momento que eu acredito que eu venci, no momento que eu acredito que eu cheguei a algum lugar, por virtude própria, porque eu sou muito sábio, porque eu sou muito inteligente, sabe como é que é? Eu descobri como é que funciona o mercado, então eu tenho uma visão extraordinária. Irmão, eu estou me exaltando. E eu vou ser abatido mais cedo ou mais tarde. Compreende? Então, eu pertenço a Ele, eu tenho que compreender que todo tipo de vitória na minha vida, todo tipo de coisa boa na minha vida, ela só ocorreu porque Ele possibilitou, porque Ele fez acontecer, porque Ele deu a bênção. Amém, pessoal? Você está entendendo a diferença, sim ou não? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, né? Outra maneira de se humilhar é reconhecer, em qualquer situação, que eu preciso deles. Porque tem gente que a maneira que vive, parece que ela não precisa de Deus, mas só que nós precisamos.
Nós precisamos. Não há nada que eu faça que substitua a bênção de Deus. Nós precisamos dele. Eu preciso, você precisa. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, irmão, nós temos que aprender a orar. E quando eu digo aprender a orar, eu não estou falando de um formato, não. Estou falando de formato de oração, não. Eu estou falando de aprender a orar no sentido de ter isso como hábito diário. Diário, irmãos. Mas eu estou falando de orar. Em outras palavras, irmão, eu estou falando de você gastar tempo com Deus. Gastar tempo com Deus. Obviamente, cada pessoa tem um estilo de vida, né? E o Senhor Deus, Ele não quer que você deixe de viver. Pelo contrário, Ele tem falado claramente que se Ele for também, olha só, olha a humildade do nosso Deus. Se Ele for também um prazer na sua vida, Ele realizará os desejos do teu coração. Mas, infelizmente, com dor eu falo, infelizmente. O que, pastor? Que para a maioria de nós que pertencemos a Deus, Ele não é um prazer, Ele é uma obrigação. E tem que se mudar. Eu me lembro que eu estava fazendo uma reunião de jovens no Paraná, e a igreja nossa lá, em Cascavel, que eu fui pastor, ela tem 1.400 lugares, ela é uma igreja muito grande, é uma estrutura assim, extraordinária. O Senhor Deus nos deu a graça de fazer um trabalho bonito ali, inclusive um trabalho com moradores de rua. Eu tinha todos os dias, nós começamos esse trabalho lá, quando eu cheguei, com uma equipe muito boa de obreiros. Eu tinha uma equipe de, em média, de 140 a 160 obreiros, e 30 obreiros dessa equipe se dispôs a fazer esse trabalho comigo, com moradores de rua. E nós tínhamos todos os dias, em média, 100 moradores de rua se alimentando com a gente, ouvindo a palavra. Era uma palavra pequena. Falei para quem estava, eu deixei no comando, eu falei, pessoal, quem pertence a Deus, se o pastor às vezes passa 40, 50 minutos pregando, a pessoa dorme na reunião, cansa ela. Eu falei, imagina essas pessoas que vêm da rua, às vezes um dia inteiro usando droga, um dia inteiro bebendo, elas não vão ter paciência. Então eu falei aquela palavrinha de 1 minuto só, 2 minutinhos, faz uma oração, manda o mal embora e deixa eles se alimentarem. E aí você avisa, quem quiser subir para assistir o culto do pastor Antônio Júnior, ele diz que é muito bem-vindo. E aí nós fizemos uma estrutura lá, onde as pessoas tomavam banho todos os dias, elas trocavam de roupa todos os dias, só não tinha lugar para dormir. Que eu gostaria muito um dia, quem sabe Deus me dá a graça de dar todo o suporte para a pessoa sair da rua. Mas só podíamos dar alimentação, roupa limpa e um banho. Todo dia as pessoas iam lá, uma média de 100 pessoas. Teve muitos casos bonitos, muitos bonitos. Eu lembro de um rapaz que ele veio assim, na minha direção assim. Eu sempre tenho assim um obreiro ou outro do meu lado, né? A não ser aqueles obreiros mole que diz que faz, como é que é? Faz campeonato de crossfit, aí começa a fazer um jejum, não aguenta nem ficar de pé. Tem aquele mole, né? Mas sempre tem um obreiro do lado do outro, e o rapaz vem, numa disposição assim, aí o obreiro até deu um passo, né? Em outras palavras, vai atacar o pastor, né? Aí ele veio, chegou perto, enfiou a mão no bolso, arrancou um monte de maconha, cigarro, droga, pedra de crack, colocou em cima do altar. Olhou nos meus olhos, olho cheio d'água. Em outras palavras, ele está falando assim para Deus. Estou voltando. Era um desviado do Evangelho de Jesus Cristo, que estava morando na rua. Escuta só que eu vou te cantar. Até dá uma emoção na gente, de ver o que Deus pode fazer por aí. Aí, umas 3 semanas depois, um do que fazia parte dessa equipe minha, ele me liga, pastor. Até pensei que tinha conseguido uma coisa. Ele falou, o que foi, irmão? Ele falou, pastor, o senhor não acredita, eu estou aqui parado na rua aqui agora, sabe aquele rapaz? Eu falei, sim, lembro. Pastor, está aqui, ó, na esquina, de terno, evangelizando. Eu fui falar com ele agora, pastor. Ele era de uma igreja, Assembleia de Deus, se reconciliou, voltou para Jesus, está pregando o evangelho. Falei, que lindo, Jesus.
E glória a Deus. Esse foi um caso que me emocionou, mas teve um mais bonito que me emocionou. Teve muitos, mas teve um mais bonito que me emocionou. Foi de uma jovem senhora. Ela deveria ter, na época, uns 27 anos, 28 anos no máximo. E ela estava em situação de morar na rua. Mas o que foi que aconteceu com ela? Foi uma tragédia. Ela casada, com 2 crianças, o marido chega embriagado em casa e resolve matar ela e os filhos. Ela estava dormindo, ele colocou fogo na casa. E ela, no desespero, tentando salvar as crianças, não conseguiu. As 2 crianças morreram queimadas e só ela sobreviveu. Aquilo acabou com ela emocionalmente, acabou com ela moralmente, acabou com ela de todo jeito. E ela desanimou da vida e, de repente, se tornou uma moradora de rua, dependente de crack. E uma pessoa que ela é dominada pelo vício, ela não é dona de si. Né? Por causa da droga, ela faz qualquer coisa. Ela entrega o corpo para qualquer um, ela faz qualquer coisa por causa da droga. E ela começou a ir lá. E, como eu falei, eles tinham orientação. Dá um pouquinho de água para ela, para mim, por favor. Eles tinham a orientação de que se a pessoa quisesse subir, porque a estrutura era na parte de baixo, mas se elas quisessem subir, poderiam subir, ficariam à vontade. E ela subiu. E eu estava pregando sobre fé. E eu estava pregando que a fé sem obra, ela é morta em si mesma. E que a pessoa ela tinha que agir, ou seja, ela tinha que orar, porque a obra é a oração, mas ela também tinha que agir naturalmente. E ela pegou aquela palavra com confiança no coração dela e mandou um currículo no outro dia. Na verdade, na segunda-feira, ela mandou um currículo para uma multinacional. E foi aceita. Foi aceita, exame médico, tudo mais, foi aceita. Arrumamos uma estrutura para ela, sair da rua, mobiliamos aquela estrutura de uma maneira que ela pudesse ter um lugar para voltar, tomar banho, dormir, ou seja, seguir a vida. E aquela moça começou a trabalhar. Um mês depois que estava trabalhando, descobriu que estava grávida de 4 meses. Ficou grávida na rua. Ficou grávida na rua. Mas o que eu quero mostrar para você? Que aquela moça teve a vida completamente restaurada. 3 anos depois, ela me manda uma foto dela e da filhinha dela. Ela lá no Paraná, a maioria das pessoas elas são de descendência europeia, né? Alemã. Então, aquela criança branquelinha, linda, bonita demais, sabe? E ela muito bonita também, já com uma outra cara, já num bom apartamento, mobiliado, e com um veículo, ou seja, Deus transformou, Ele restaurou a vida daquela mulher totalmente. Você compreende? Sim ou não? E é lindo ver o que Deus faz. Quem sabe um dia nós vamos poder também fazer um pouco mais do que nós estamos fazendo. E é a vontade de Deus, porque amor é isso. O amor é atitude, amor não é conversa, amor não é palavra. O amor ele tem que estar em movimento, senão não é amor. Está compreendendo? Sim ou não? E glória a Deus por isso. E eu estava fazendo uma reunião de jovens. Você pensou que eu esqueci, né? Não tem jeito. Eu estava fazendo uma reunião de jovens. E aí eu falei sobre isso. Deleita-te também olha a palavra, também. E Ele te considerar o desejo do teu, Nova Almeida atualizada. Agrada-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu, linguagem de hoje. Que a sua felicidade esteja no Senhor, e Ele lhe dará o que o seu coração é. Então, presta atenção. Aí eu fiz a pergunta: quem aqui, Deus é um prazer também? Aí, todo mundo, Aí eu vi assim, um casal de jovens. Aí eu peguei e conversei, perguntei para ela. Eu falei, quem é? Ela falou, meu namorado, pastor. Eu falei, que bonito. Eu falei, deixa eu falar uma coisa para você. Quantas vezes você orou essa semana?
Quantas vezes você conversou com Deus essa semana? Mas eu estou falando de orar, falei para ela. Estou falando de gastar tempo. Meia hora, 40, 50 minutos, 1 hora e meia. Quantas vezes? Ela, essa semana, pastor, quando enrola assim, a gente já sabe, né? Uma vez, pastor, uma vez. Eu falei, tá certo. Uma vez, né? E eu falei, e quantas vezes você conversou com o teu namorado? Perdi a conta. Eu falei, tá vendo? Ele é o teu prazer. Deus não é. Deus é a tua obrigação. Eu mostrei aquilo, não foi para... Mostrei aquilo, foi para a pessoa diferenciar o que é prazer e o que é obrigação. Por quê? Porque o que é prazer, você está o tempo todo em contato. Está compreendendo? Se Deus realmente for um prazer, também você vai ter contato com Ele, não por necessidade apenas. Obviamente, se eu tiver necessidade, eu vou buscar quem? O próprio salmista falou, de onde virá o meu socorro? E em seguida ele mesmo explica, o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. É claro que na minha dor, na minha dificuldade, eu vou buscar Deus, vou buscar quem? Eu vou buscar um espírito qualquer que se intitula um espírito de luz? Eu vou me curvar diante de um pedaço de gesso, ou de madeira, ou de ferro, que um artesão fez? Obviamente, que se eu estiver em situação de dificuldade, eu clamo ao Deus que fez todas as coisas. Amém, pessoal? Elevo os meus olhos para o monte, Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá É uma pergunta, ele responde agora. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, o céu e a terra. Obviamente eu vou clamar a Ele. Até porque eu tenho promessas dele. Ele disse para mim, clama a mim no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, obviamente que eu vou buscar a Ele, obviamente que eu vou clamar a Ele, mas se Ele é um prazer para mim, não é só na minha necessidade, não é só quando a coisa aperta para mim, é em todo momento, é na minha necessidade, é quando a coisa aperta para mim, quando o sol está brilhando na minha vida, quando o vento está tocando em vento em popa para a minha vida, tudo está correndo maravilhas, e eu estou me dando a Ele, porque Ele é um prazer para mim também. Você está compreendendo? Sim ou não? Olha lá, Salmo 50, 15. Clama a mim no dia da angústia, eu o livrarei, e você me honrará. Amém? Você está compreendendo? Sim ou não? Então é óbvio, mas Ele é um prazer para mim também. Então não vai ser só nesse momento de dificuldade, vai ser em todo momento. Você compreendeu? Todos os dias eu vou estar diante dele. O salmista declarou que 7 vezes no dia ele dobrava os joelhos ao Senhor. Mas por quê? O prazer de estar com ele. Ele era também um prazer. Então pode ser um prazer para você ir para a praia, pode ser um prazer para você ir para a tua casa de praia, andar de lancha, comer em bons restaurantes, ir para o teu sítio, andar a cavalo, sair com a tua família para sentar na beira do meio-fio e comer um cachorro quente, não importa, e comer uma pizza, não importa qual que seja o prazer. O Senhor Deus, Ele não está negando isso para você, e Ele não quer que você deixe de desfrutar, mas Ele quer ser também um prazer na tua vida. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Sim ou não? Irmão, os desejos do seu coração, sem dúvida, Ele vai honrar. Sem dúvida, Ele vai honrar. Nós temos que aprender, irmãos, a orar. Repito, não é o formato, é o hábito, é o costume diário de gastar um tempo com o Senhor. Você compreende? Se o meu povo, volta lá, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, tem mais um porém aqui, e buscar a minha face. O que é buscar a minha face, pastor? Buscar conhecê-lo. Em outras palavras,
com todo respeito e temor, irmão, enfiar a cara na Bíblia. Gastar tempo lendo, meditando, procurando compreender, procurando conhecer, procurando saber, se interessar. Você compreende? Sim ou não? Se converter dos seus maus, apesar de pertencermos a Ele, muitas vezes trilhamos caminhos que não são segundo a vontade dEle, que não estão de acordo com a palavra. Mas, conforme eu vou conhecendo, eu tenho que ir corrigindo, consertando o meu comportamento. Você está compreendendo? Por isso que ele está falando, converter seus maus caminhos. O que é conversão? Conversão é justamente isso. Eu estou indo numa direção e eu mudo a direção. Então eu vou sair daquele caminho que é meu, aquele caminho que é do meu coração, aquele caminho que foi induzido às vezes por alguém, e vou para o caminho que é a vontade de Deus. E qual é? A palavra. A palavra. Você está compreendendo? Porque às vezes a pessoa sai da palavra por causa de uma circunstância, por causa de um momento, por causa de uma indução, por causa de um desejo, ela despreza a orientação da palavra. No meu caso, nós começamos essa conversa e dizendo que eu havia feito algo que Deus falou para não fazer. No meu caso era o orgulho. No meu caso era o orgulho. E o orgulho me levou à rebeldia. Porque a gente às vezes, irmãos, se engana. A Bíblia diz que aquele que julga ser aquilo que não é, engana a si mesmo. Irmão, tudo que acontece é por Ele, para a glória dEle. Na verdade, irmãos, a posição que nós temos que entender é essa. Apesar da maneira que nós somos, Ele ainda tem a misericórdia de nos usar. Essa é a grande realidade. Você entende o que eu estou falando, sim ou não? Agora preste atenção, esse meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus. Aí ele vai começar a me ouvir. Aí ele vai começar a te ouvir. Foi quando no meu coração decidi, não, Senhor, me perdoa, eu vou fazer o que o Senhor está mandando. Então ele volta a me ouvir. Voltou a me ouvir. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Porque o pecado é justamente isso. É a quebra da lei. É a quebra da lei. Eu mandei até uma mensagenzinha para você esses dias, mostrando que o pecado é a quebra da lei. Mas a lei que nós estamos hoje, está sobre nós hoje, está em vigor hoje, é o Evangelho. A lei perfeita que nos dá liberdade. Está compreendendo? Então, no momento que eu desrespeito qualquer orientação da palavra, eu estou cometendo pecado. Entende o que eu estou falando, sim ou não? Primeira carta de João 3,4. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Agora coloca o outro. Tiago 1,5. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Ponto final. Então, se eu quebro qualquer lei do Evangelho, porque é a lei que está em vigor sobre nós. Nós não estamos debaixo da lei de Moisés. Nós estamos debaixo da lei de Jesus Cristo. Ele é o novo sacerdote. Muda-se o sacerdote, muda-se a lei. Então, a lei a qual nós estamos hoje, está em vigor no mundo espiritual em relação a nós, é o Evangelho de Jesus Cristo. Compreendeu? Sim ou não? Então, no momento que você desrespeita, aí o que acontece? Você cometeu o pecado. Mas, volta lá onde nós estávamos, por favor. Se o meu povo que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua, ou seja, vou resolver os problemas que
trouxe dano à tua vida. E eu me lembro que eu orei, né? E eu queria a solução. E parece que aos meus olhos a coisa estava demorando. Aí o Espírito Santo falou para mim assim: faz o que é errado, depois fica com pressa, espera. Falei, sim, senhor. Irmão, vamos corrigir a nossa vida. Vamos alinhar de acordo com a palavra, em todas as áreas, seja na área familiar, seja na área conjugal, seja na área no que diz respeito ao relacionamento social, seja na área no que diz respeito à minha vida profissional, seja na minha área espiritual, seja na minha área financeira, irmão, em todas as áreas da minha vida, elas têm que estar alinhadas com a palavra. Você está compreendendo? E fale com Deus e veja, está desalinhada, se converte do mau caminho, para que Deus possa passar a ouvir as suas orações novamente, para que Ele possa te perdoar e para que Ele possa consertar o dano que a tua desobediência causou na sua própria vida. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Que Deus fale mais ao seu coração, em nome de Jesus. Diga assim seja. Você que está em casa, depois você procura essa mensagem no YouTube. O nome dela é Concerto, tá bom? Deus te abençoe, forte abraço, tchau. Senhor, nós rogamos isto, em nome de Cristo, para sempre, amém.